Prazer estar aqui com o jornalista Jorge Serrão, do jornal eletrônico Alerta Total, e você é o editor-chefe, não é, Serrão? É um jornalismo estratégico, política, economia e poderes. O Jorge Serrão, só para apresentar ao grupo que nos escuta, que nos dá esse prazer, tem diversas atuações e recentemente está na Rádio Jovem Pan no programa 3 em 1. Então, um prazer tê-lo aqui comigo, quase que inenarrável, e aproveitar, absorver um pouquinho o seu conhecimento, as suas falas, que eu te sigo diariamente no seu jornal, e agora o prazer de vê-lo também na Rádio Jovem Pan. Como tornar o Brasil um país melhor? Acho que daria um livro com várias edições. Uma Bíblia. E talvez um livro sem fim, né? E reforma do judiciário, ok? Mas, enfim, como tornar o Brasil melhor? Cada um tem a sua fórmula mágica, cada um tem as suas ideias, mas eu acredito que esses itens aí seriam importantes, porque nós vivemos num país, no meu entender, de ponta cabeça, cheio de mazelas, e ele precisa ser revisto urgentemente, senão essa crise existencial que nós estamos vivendo, né, independente de pandemia, eu colocaria como number one, nem número um, como prioridade zero, no meu entender, a reforma política. Né? Mas com certeza. Eu acho que ela é número zero, dentro das prioridades que o país precisa. Mas eu acredito que seja muito difícil, porque quem vai fazer são os próprios políticos, e eles vão ter que cortar da própria carne diminuição de cargos, a diminuição de tempo de mandato, um senador de 8 pular para 4 anos, enfim. No meu entender, desde a mudança do Segundo Império agora para a República, os representantes estão cada vez piores em nos defender e em nos representar. Eles estão se aperfeiçoando, na minha ótica, nocivamente. E embora eu repute como prioridade zero, essa minha vontade de mudança por parte deles chega a ponto de desacreditá-los, e eles não vão fazer da forma que precisam, do meu entendimento. Eu queria a sua opinião a esse respeito, Serrão. Muito bem, então vamos lá. O Brasil é uma anarquia feudal. Aqui a gente tem mais de 6 milhões de normas legais em vigor, só que na hora do cumprimento dessas leis, elas não são cumpridas, são descumpridas, são interpretadas agora, tudo é judicializado do ponto de vista legal, né? E aí nós temos a interferência indevida, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal sendo acionado o tempo todo por partidos políticos para interpretarem se aquela regra vale ou não. E isso está sendo um movimento extremamente danoso, porque o judiciário, que deveria ter o papel apenas de julgar, ele acaba legislando indiretamente, ele acaba interpretando lei, e a sociedade vai se tornando cada vez mais viciada em não obedecer à norma. Esse seria um ponto super importante. Mas a norma, o excesso de normas é tão grande, e a incompetência legislativa em elaborar as normas corretas, em promover um enxugamento dessa quantidade de leis absurda, é também assustador, e aí a gente tem essa anarquia total do sistema político, econômico e social no Brasil. É questão de tempo, né? Como você bem mesmo diz em seus artigos, é um estopim. A hora que explodir, depois nós estamos próximo à desobediência civil. Porque você tem pontualmente, algumas questões, localmente, uma desobediência aqui, outra acolá, mas se isso virar um rastilho de pólvora, aí o que acontece? Intervenção da polícia, intervenção das Forças Armadas, e eu não sei se há grupos interessados, inclusive, nisso, porque a desobediência civil, nós estamos a um passo dela, né? Porque, evidentemente,
Quem é que é capaz de entender tantas normas como são editadas e o entendimento dela, né? Estão forçando a Constituição, eu acho que estão pisando em cima dela, enforcando até que elas declinem o que o Supremo tem vontade de determinar, né? A Constituição está escrita, o entendimento dela é muito claro, né? Mas eu acho Nós já temos um problema que é essa própria Constituição brasileira, ela já é uma confusão. Ela já foi algo mal produzido, pessimamente, não foi regulamentada. Depois ela recebeu aí mais de 150 emendas. Então, hoje, essa Constituição é um balaio de gato que, a todo momento, ela necessita da interpretação do Supremo, que se arvora de guardião constitucional, quando, na verdade, o legítimo guardião da Constituição é o povo. É ele quem ajuda, seu segmento esclarecido é quem ajuda a produzir essa Constituição, e é o povo, na sua maioria, quem tem que obedecê-la. Só que quando a Constituição é insana como a nossa, então ninguém obedece, ninguém liga para ela, e os poderosos utilizam a manobra da interpretação dela para adequar aos seus interesses, aos seus esquemas pessoais, esquemas de grupo, né? Então, a gente fica com essa anarquia legal, uma anarquia feudal no Brasil. Aqui é o império dos homens e não o império das leis. É verdade. As leis estão ignoradas. Dentro do teu foco, mas querendo ainda tentar, quem sou eu para terminar aqui uma fala, mas eu preciso dizer para você, senão não é a garganta que explode, é uma vontade que eu tenho de dizer publicamente um texto que eu escrevi o ano passado, por volta de setembro, dentro da reforma política, que eu considero prioritária. Eu queria fazer uma conta com você aqui, simples, e um fato que eu quero provar da ineficiência do cargo de vice-prefeito. Isso serve para vice-governador e, quiçá, para vice-presidente. São Paulo são 645 municípios. A União tem 5.568. Você já imaginou o que tem de vice no Brasil? Você como secretário, você como governador, como prefeito, você tem todas as secretarias para te atender. Por que não faz o vice igual da forma do senador? Faz como suplente, porque além deste enorme número de municípios, você tem o efeito dominó. O vice-prefeito tem lá sua secretária, seu carro, seu combustível, os seus asseclas, os seus auxiliares. Onde vai parar o Brasil? Não tem jeito. Se a gente tirasse 5.568 municípios, são esse número de cargos, e mais os seus respectivos penduricalhos, daria, neste momento de crise que vivemos, o quanto que o Brasil economizaria em termos reais de despesas da União, do Estado e dos municípios. Daí, pode voltar para educação, saúde, cultura, enfim. Eu, como prova concreta de que isso é ineficiente e ineficaz, vamos voltar um pouquinho, não muito tempo atrás, não. O governador Dória saiu do governo e deixou o Bruno Covas como vice-prefeito, na época da prefeitura, não como governador. E a capital de São Paulo, que é a maior capital do Brasil e da América do Sul, viveu por 2 anos sem vice-prefeito. A maior prova de que eles não são necessários está aí. Sem nenhum demérito a qualquer município menor, mas a prova maior está aí. Ou então você poderia seguir um modelo que é proposto internacionalmente pela OCDE, que é você aprimorar o modelo presidencialista, estendendo ele, no caso brasileiro, a estados e municípios. Você poderia até ter o vice, mas que esse vice tivesse um papel claro. Por exemplo, o dirigente máximo seria o chefe de Estado, e o substituto eventual dele ou o vice dele poderia cumprir um papel de chefe de governo. Seria aquele executivo que ia tocar o dia a dia. Então, ele teria uma função bem definida, isso poderia ser interessante. Agora, no modelo que está aí hoje, o vice é um inútil. O vice é um cara ali que recebe um salário a mais e pesa no gasto da máquina pública inutilmente. Você tem inteira razão.
Então, mais um poder, né, que precisa, que são tantas as mazelas que a gente acaba esquecendo o dia a dia. Recentemente, agora, um ato de mesa, que tem poder de lei, senta na mesa um presidente da Câmara, o primeiro secretário e o segundo, ato de mesa de 29 de março agora de 2021, aumenta uma despesa de a questão médica. 171%, foi até um número cabalístico, Negócio 171% louco, nos aumentos do gasto de saúde deles, nas negócio vantagens, das benesses de saúde que eles já têm. de 50 mil vai para 135 mil, fora o seguro-saúde que ele já tem em qualquer lugar do país, em qualquer hospital. E ninguém fala nada, isso continua. Viu só o que aconteceu? Onde a gente vai parar? Um saco sem fundo, ninguém aguenta isso. Não. Fazendo uma conta, 513 deputados vezes 135 mil, dá arredondando quase 70 milhões de reais. Sim. Uma casa popular construída a 50 mil reais cada uma, dá para construir aproximadamente 1.400 casas. Você coloca 4 pessoas em média em cada casa, você atende uma demanda de 5 mil e poucas pessoas. E ninguém fala nada e continua tudo quanto antes no papel de... Uma das mazelas do Brasil é exatamente isso. Não é falta de dinheiro, é desperdício e má utilização do dinheiro. Por isso que a gente está falando desde o começo, que a gente tem que brigar pela reforma política. E a reforma política passa por quê? O que ela tem que atacar primeiro? A questão da representatividade. Hoje a gente tem lá, só para analisar a Câmara Federal, a gente tem lá, de 513 deputados, apenas 28 foram eleitos com seus próprios votos. O resto foi nesse sistema proporcional em que um puxa o outro. Então, aí você já tem uma crise de representatividade. Então, aqui tinha que ter um voto distrital, misto e puro, tinha que ter a possibilidade de candidaturas independentes de partido político, para o cara que quer ser candidato ter o direito a ser candidato, e esse cara ser eleito pela quantidade de votos majoritária que ele teve. Acabou. Não tem que ter... A proporcionalidade é um golpe no eleitor. Ele vota em alguém e elege quem ele não quis votar. Então, você vê, pela conta que você fez, 5% dos atuais deputados é que, de fato, foram eleitos pelo voto do povo. Um negócio louco. Ou seja, então o nosso modelo de escolha ele é altamente ineficiente para refletir, inclusive, o que se propõe que ele faça, que é refletir a vontade popular. Exatamente.